Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 12 de agosto de 2025, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Na nossa jornada de 2025, nós escolhemos a vida de felicidade perfeita que Deus deseja, quer para nós. Estamos na segunda parte do nosso livro de exercícios. O nosso texto guia para esse grupo de lições é o que é o perdão. Vamos à leitura do texto. O perdão reconhece que o que pensaste que o teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa os pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. Ele vê que não há pecado, e nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. Chegou o ajudante, gente. Chegou o contra-regra. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta. Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar as boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixe o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles a quem ele salvou, cuja inocência ele vê e a quem honra como o Filho de Deus. A lição de hoje é a quarta lição desse grupo. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. É uma lição que afirma a nossa paternidade, que afirma a nossa filiação. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É uma dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. A oração. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansada do mundo que vejo.
revela o que queres que eu veja no lugar disso. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu filho. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu filho. Ok? Muito bem, então. Então, passamos agora para a leitura do texto do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, o texto do dia 12 de agosto. Franqueza é o título do texto. É sempre uma alegria estar perto de pessoas francas. Nunca temos de adivinhar o que elas estão realmente precisando, o que elas estão realmente pensando ou sentindo, porque são honestas sobre os seus pensamentos e expressam abertamente os seus sentimentos. Nunca temos de imaginar se estão conosco porque querem estar, ou se estão ali por culpa ou por obrigação. Quando elas fazem algo por nós, não precisamos temer que isso possa deixá-las aborrecidas conosco, porque as pessoas francas geralmente fazem coisas que agradam a elas próprias. Não temos de imaginar a quantas anda o nosso relacionamento com elas, porque se perguntarmos, elas nos dirão. Não temos de nos preocupar quando estão com raiva, porque lidam abertamente com a sua raiva e a resolvem rapidamente. Não temos de imaginar se estão falando de nós pelas costas, porque se tem algo a dizer, nos dirão diretamente. Não temos de imaginar se podemos ou não confiar nelas, porque as pessoas francas são confiáveis. Não seria bom se todos fossem francos? Né? Não seria bom se nós aprendêssemos a ser francos? Né? Essa é uma busca que eu tenho diariamente. Inclusive com essa parte aqui, né? Não temos de imaginar se estão falando de nós pelas costas, porque se tem algo a dizer, nos dirão diretamente. Né? Isso é uma habilidade que eu acho que a gente realmente precisa aprender. A não reclamar das pessoas com os outros, né? A falar diretamente com elas. Hoje, a oração. Hoje abandonarei as minhas noções de que há algo de bom ou desejável em ser indireto. Em vez disso, procurarei a honestidade, a franqueza e a clareza em minhas comunicações. Deixarei que a franqueza em meus relacionamentos comece comigo. Né? Então hoje, você está sendo franco e direto com as pessoas? Você está falando a verdade? Você está dizendo sim quando quer dizer sim? Você está dizendo não quando quer dizer não? Esse texto de hoje pode parecer que não, mas ele tem tudo a ver com a questão do estabelecimento dos nossos limites, né? Sermos francos, sermos verdadeiros, falarmos diretamente com as pessoas, perguntarmos, e aí, tá vendo algum problema? O que tá acontecendo? Por que você me falou aquilo? Me disseram que fulano me disse que você falou isso assim, assim, assim de mim. Isso é verdade, né? Nem sempre a gente pode agir assim, nem sempre. Mas é um bom exercício que nós tentemos agir dessa forma sempre que nos for possível. O que eu quero dizer com isso? Sempre que você puder ser direto, né, franco, honesto, essa é sempre a melhor coisa que você vai ter a fazer, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, a maior alegria que nós podemos ter, sem dúvida nenhuma, é a alegria de estarmos com pessoas que nós sabemos que são francas conosco, sabe? Você tá com uma pessoa que eu tava falando isso pra minha amiga argentina Sole na semana passada. Como é bom a gente poder estar aqui no meio dessas pessoas com as quais nós podemos ser 100% nós mesmos, 100% do tempo. Você pode ser 100% do tempo quem você é. Claro que a gente tem sempre um verniz social, né, gente? A gente tem sempre uma educação, mas... Aqui a orelha, aqui, ó. Aqui, a pessoa aqui, ó.
Ah, meu Deus, essa pessoa felina é uma coisa fora do normal. É, claro que a gente vai ter sempre que ter o nosso verniz social, né? Mas a gente poder ser franco, nós podemos ser honestos, ser diretos, né? Ah, gente, que coisa boa, né? Que coisa boa. É muito bom, é muito libertador, né? É, vamos passar agora, então. E eu acho, sabe, gente, que isso. Uma coisa que está me ocorrendo agora é que isso tem tudo a ver com o sucesso profissional, né? A gente, inclusive, buscar trabalhar em locais onde nós possamos ser quem nós somos, né? A gente buscar estar em relacionamentos nos quais nós podemos ser quem nós somos, tá? Vamos lá. O texto do livro O Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Então, o texto de hoje deixa eu ver aqui que eu vou ler isso aqui em português. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o que eu quero ler para vocês. É isso aqui. Não estou achando aqui no Evangelho. É uma frase do Evangelho de São João. Então vou traduzir do meu jeito, tá? Amados, eu desejo acima de todas as coisas que vocês possam prosperar, tá? Então isso aqui ela cita essa frase. Ah, não, eu não disse o nome do texto, né? Tome o vagão daquele que constrói a riqueza. É o título do texto. E aí ela cita essa frase do Evangelho de João, não achei aqui no meu Evangelho. Amados, eu desejo acima de todas as coisas que vocês possam prosperar. Olha, essa frase realmente eu não conhecia. Todos nós sabemos como ser um consumidor. É fácil. O dinheiro entra, nós saímos e o gastamos. Nenhuma disciplina é requerida. A construção da riqueza, por outro lado, parece ser complicada. Mas é assim porque ninguém nunca nos ensinou antes a disciplina da afluência. A verdade é, a construção da riqueza é muito mais simples do que você pensa. Não toma muito tempo, não é necessário muito tempo para você ficar inteligente, ficar esperto. E não se requer muito dinheiro para criar a riqueza. E nunca é tarde demais para começar. Uma vez que você toma o vagão do construtor da riqueza, a vida começa a parecer muito mais brilhante e também passa a ser muito menos estressante. Eu estou falando a partir da minha própria experiência. O segredo para a construção da riqueza é simplesmente isso. A riqueza não vem daquilo que você tem. A riqueza vem daquilo que você faz com aquilo que você tem. Olhe para todas essas celebridades regiamente pagas e os atletas que foram à falência completa. Essencialmente, você constrói a riqueza seguindo aquilo que eu chamo de as 4 regras do dinheiro. Cada uma ação disciplinada em si mesma. Então, cada uma delas é um tipo de ação disciplinada. 1. Gaste menos. Nunca gaste o dinheiro que você não tem. Se você não pode pagar os seus cartões de crédito completamente a cada mês, pare de utilizá-los. 2. Economize mais. Pague a si mesmo primeiro.
Idealmente, 10% de cada dólar deve ir diretamente para as suas economias. Se você só puder ter 10 dólares por mês, está tudo bem. Transfira automaticamente esses 10 dólares, né? Essa economia de 100, né? Seriam 100 dólares aí o que você ganhou, 10 o que você vai poupar, para uma conta bancária em separado. 3. Invista sabiamente. Coloque, no mínimo, uma parte do seu dinheiro em ativos que tenham o potencial de crescer mais do que a inflação, de render mais do que a inflação. E 4, dê generosamente. Ó, essa é de Um Curso em Milagres. Dê generosamente. Dê generosamente. Aqui nenhuma explicação é necessária. Muitos de nós têm essa parte de dar generosamente, né? Não muito assim, numa boa, não vemos isso, né? De uma maneira boa. Um aviso importante: essas regras devem ser seguidas nesta ordem. Dar sem aderir às primeiras 3 regras é um ato de autossabotagem. Não apenas você sequestra a sua segurança financeira, você também diminui a sua capacidade de se engajar completamente nesse estágio final, que é o dar generosamente. Então, 1, gastar menos. 2, economizar mais. 3, investir sabiamente. E 4, dar generosamente. Cada uma das 4 regras do dinheiro é importante. Investir sabiamente é o passo que leva as mulheres para fora desse vagão da construção da riqueza, né? O problema é que aprender sobre os investimentos pode parecer como escalar o Monte Kilimanjaro, intimidador e até em alguns momentos impossível. Na verdade, eu suspeito que alguns de vocês gostariam de subir a montanha, o Kilimanjaro, em vez de ir para o mercado de ações. E aqui eu vou dar uma opinião pessoal minha. Eu não invisto em ações e eu não sei investir, não tenho muito interesse em investimentos, mas eu acho que a gente resolve, em aprender sobre investimentos, mas eu acho que a gente resolve isso de uma maneira muito fácil. A gente resolve contratando alguém que saiba do que está fazendo, saiba o que está fazendo e que seja da nossa confiança, tá? Eu conheço muitas pessoas que são muito ricas e não entendem nada de investimentos, mas que têm pessoas muito inteligentes ajudando elas a multiplicar as próprias riquezas, tá? Talvez você esteja pensando, eu compreendo porque eu preciso gastar menos e economizar mais, mas nesses tempos loucos não seria infinitamente mais seguro e mais simples simplesmente deixar o meu dinheiro na jarra, dentro do jarro? Por que eu devo me preocupar com os investimentos? Isso é verdade, a economia está maluca, os mercados são imprevisíveis, mas há uma lição a ser aprendida da grande recessão. Ela está falando aí da quebra, né, da Bolsa de 29, da Bolsa americana, da Bolsa de Valores americana, né, a quebra, o crack de 29. Que é isso, nunca confunda segurança com ignorância. Este não é um tempo para você ignorar o dinheiro e fingir que tudo estará bem. E isso foi o que parcialmente levou o nosso mundo a essa bagunça em primeiro lugar. Os bancos emprestando dinheiro para pessoas que estavam comprando casas que não podiam pagar, né? Os banqueiros concedendo empréstimos às cegas, né? As pessoas inteligentes, as pessoas de dentro do mercado financeiro comprando
derivados tóxicos, né, sobre os quais não compreendiam, né, as pessoas tentando burlar as regras ou simplesmente ignorando-as, né? Então, eu aqui também tenho algumas opiniões muito pessoais a respeito disso, e eu acho que no fim das contas, eu acho que isso foi tudo intencional. E uma complacência sem entendimento, sem compreensão, é supremamente perigosa. Então, a partir de agora, vamos tirar os nossos véus, né, do rosto. Vamos começar com uma pergunta do nosso financista interior. E essa é uma pergunta importante, então eu quero que você realmente pense sobre a resposta. Qual é o maior risco financeiro para você como uma pessoa? E a minha dica é, não é a quebra dos mercados. O seu maior risco, porque aí ela está falando das mulheres, né? As mulheres vivem mais do que os homens, é que você viva mais do que o seu dinheiro vai viver. Que as suas economias não cresçam tão rápido quanto a inflação ou os impostos irão consumi-las, né? Consumi-las. Colocar todas as economias da sua vida num guarda-roupa é como viver numa casa cheia de cupins. Mesmo que isso não pareça assustador, você, mesmo que isso não pareça... Não, mesmo que nada pareça apropriado, você vai sem dúvida ter de lidar com os custos dos danos, né? Então eu vou ler novamente aqui as regras. Gaste menos, economize mais, invista sabiamente e dê generosamente, né? Então essas são as dicas dela, né? E ela diz aqui que a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro de uma forma sábia e inteligente, né? E eu acho que é isso aí. A gente precisa sim, a gente precisa aprender. Na minha opinião, a gente tinha que ter educação financeira nas escolas, né? Tem grandes influenciadores digitais que falam de dinheiro, sobre como gastar, sobre como economizar, né? Um canal que eu vou recomendar muito para vocês é o da Patrícia Lages. Eu já falei dela aqui, recomendo a todos vocês o canal dela. Eu acho que é Patrícia Lages e ela tinha um blog chamado Bolsa Blindada, né? Eu não me lembro como eu a conheci já há alguns anos, gosto muito dela. Ela é especialmente... ela começou a fazer uma aparição no Jornal da Record, se eu não estou enganada, tá? Mas eu já conheci ela bem antes disso, bem antes dela ficar assim tão famosa. E a história dela é que ela estava muito endividada, e ela precisou aprender a criar maneiras de sair das dívidas, né? E aí, enfim, ela conseguiu, ela começou a escrever para esse blog, ela tem um canal aqui no YouTube, e ela gente, eu acho ela assim muito sensacional. Além de que ela é linda, ela é super bem vestida, super elegante, fala super bem, um português impecável, inteligente, enfim, a Patrícia Lages é tudo de bom. Mas a Patrícia Lages é uma entre muitos, né? Então tem muita gente legal falando de dinheiro, de finanças, né? E uma coisa muito legal da Patrícia Lages é que ela explica com uma clareza absurda os movimentos do governo, né? Então ela explica o que exatamente está por trás de cada movimento. Então não dá para você ficar muito mais enganado, sabe? Porque falaram que isso assim ia acontecer. Qual é o real significado disso? Aí você vai lá no canal dela e tem um vídeo, né? E, enfim.
E é isso, gente. A economia, o grande lance é a gente saber multiplicar, né? Sabermos multiplicar o que temos. E nesse sentido, eu acho que todas essas dicas dela fazem parte dessa questão da multiplicação, né? Gastar menos, economizar mais, investir sabiamente, dar generosamente, né? E, e é isso. E eu, particularmente, mas isso é uma opinião minha, tá? Eu não gosto de mercado de ações, mas eu acho que tem outros investimentos que são mais seguros, que me parecem mais espirituais, mais éticos, né? Porque eu também tenho um pouco isso. Eu vou investir em quê? Eu vou investir numa ação de uma empresa que esteja fazendo algo de bom para a humanidade, né? Enfim, vou investir numa empresa que, sei lá, tá gerando energia, né? Vou procurar ter essa responsabilidade, né? Para comigo, para com os meus investimentos, né? E eu gosto muito, particularmente, eu gosto de investir no agronegócio brasileiro, né? A terra é uma grande multiplicadora de riquezas, sem dúvida nenhuma, né? Então tem os títulos, letra, acho que de crédito agrário, né? O LCA. E eu particularmente gosto de fazer este tipo de investimento, tá? Aí você vê aí com a pessoa que possa te apoiar. E hoje em dia, gente, existem pessoas, consultores de investimento no seu próprio banco. Você pode pedir ajuda para o seu gerente, né? Para ele investir muito pouco. Você pode começar um investimento com R$ 100, sem brincadeira, né? E aí o próprio gerente do seu banco, ele vai orientar você com relação a quais seriam as opções, não só para a quantidade de dinheiro que você tem, mas para o seu perfil de risco, né? Eu sou uma investidora aversa ao risco, né? Então, quanto maior a aversão, é averso, tá, gente? Averso ao risco. Não é avesso ao risco, como as pessoas falam, não, tá? Avesso é o lado do avesso da roupa. Então, você é averso ao risco. Eu sou aversa ao risco, né? Mas isso é uma característica minha. Claro que quanto maior for a sua aversão ao risco, menores serão os bônus que você eventualmente poderá ganhar ao fazer os seus investimentos, tá bom? Se você for mais afeito, mais atraído pelo risco, aí você pode ganhar mais, mas pode perder mais também. Aí depende do que você vai achar que é aí o seu caso, tá bom? Nós brasileiros não fomos infelizmente ensinados a lidar com dinheiro, né? A nossa ignorância com relação ao dinheiro é muito grande. Nós não temos, inclusive, noção a respeito do que seja o mercado financeiro, né? Do que seja multiplicar o seu dinheiro, do que seja botar o seu dinheiro para trabalhar para você, né? Eu realmente acho que nós tínhamos que ter matemática financeira no colégio, na faculdade, no segundo grau, a gente tinha que aprender, né? A gente cai em cada armadilha, assim, né? Por exemplo, e tem outras coisas, né, da economia do Brasil que são realmente ímpares e que você não sabe como é que isso é vigente, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês é a questão do FGTS, né? A gente tem um FGTS e esse dinheiro não é investido, né? Esse dinheiro não se multiplica. Esse dinheiro do FGTS, ele podia ser investido a partir de regras pré-determinadas, né? E se multiplicar. Então, vamos supor que você perdeu o seu emprego ou chegou o momento de você se aposentar, você não teria simplesmente o dinheiro do seu FGTS, você teria o seu FGTS multiplicado, né? O seu FGTS teria crescido aí um bocado, né? E isso não acontece, né? E não só com o FGTS, mas com vários outros dinheiros que ficam aí parados
né, em contas do governo, PIS, PASEP, coisas do tipo. É muito louco, né? São muitas jabuticabas nesse sentido que nós temos aqui no Brasil, né? Então, basicamente, essa é a ideia. Para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, a repetição da lição 224. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para Ele para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. A oração. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansada do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho, ok? Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. E aí você precisa se lembrar primeiramente da sua identidade divina. Você que é o Filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Essa é uma lição sobre nós nos lembrarmos das nossas verdadeiras identidades. Tão seguras, tão sublimes, sem pecado, gloriosas e grandes, inteiramente benéficas, né? Acho que aqui é melhor, benignas, né? E livres de culpa, que o céu volta-se para as nossas verdadeiras identidades para lhes dar a luz. Falamos disso na live de domingo, né? Então, essa belíssima lição, Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. Como nós estamos na lição 4 do que é o perdão, peço a vocês que hoje trabalhem novamente no perdão, aí o perdão que vocês tenham para um filho de Deus, tá bom? Um filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado, que eventualmente pareça que está tirando a sua paz no dia de hoje, tá bom? Então tenham em mente que nós estamos nessa série aí de 10 lições, 10 dias estudando sobre o perdão, praticando o perdão, pedindo ao Divino Espírito Santo que perdoe através de nós, que perdoe todas aquelas pessoas que eventualmente que aparentemente estejam tirando a nossa paz, tá? Isso é muito importante que vocês façam isso, que vocês tenham em mente que esse grupo aí das 10 primeiras lições da parte 2 do nosso livro de exercícios vai tratar sobre o perdão, tá? Talvez você possa hoje se perdoar pela sua ignorância financeira, pela sua irresponsabilidade financeira, pela sua imaturidade com o dinheiro, ou talvez até pela ilusão que você tinha antes de começar a estudar um curso em milagres, de que alguém viria salvar você da sua ignorância financeira, né? Ou até que alguém viria para, digamos assim, cuidar de você financeiramente. Essa é uma das grandes lições espirituais que a gente temos que aprender aqui na terceira dimensão, gente. Nós temos que aprender a sermos 100% responsáveis financeiramente por nós mesmos, tá? Nós temos que aprender isso. Isso é condição sine qua non de evolução. Enquanto nós estivermos dependendo de alguém para termos os nossos sustentos, essa pessoa vai ter a possibilidade de interferir nas nossas vidas. E provavelmente isso poderá acontecer de uma maneira que não nos agradem, tá? Então lembrem-se daquela célebre frase que eu já contei para vocês, que eu ouvi de um médico especialista em dependência química numa palestra que eu assisti há anos atrás, um médico homeopata e especialista em dependência química. Ele falou uma frase que eu jamais vou me esquecer.
Ele falou assim: quem paga, manda. Quem paga, manda. Se o fulano te convidou para ir jantar num restaurante, você vai ter que ir no restaurante que ele escolher, que vai ser ele que vai pagar. Entenderam? Não que isso não possa ser maravilhoso, mas é importante que nós tenhamos em mente quais são as implicações mais amplas dessa pequena e sábia frase, tá bom? Ela expressa uma verdade, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.